eu queria abrir esse papo aqui falando sobre um jogo que, assim, eu também não sou nenhum historiador. Eu acho que até infelizmente, como a gente está desfalcado, o Rick seria mais historiador. Nessa você saberia falar melhor sobre esse tema. Até pelos outros casts que a gente gravou, a gente já percebeu que ele tem um conhecimento bem grande sobre a história dos videogames, né? Sobre o desenvolvimento, né? Até me impressionei com muita coisa que ele falou, mas assim, é, eu, pelo tanto que eu pesquisei sobre videogames, um dos games que eu vejo ali como um dos iniciais, eu não sei se é o primeiro exatamente, né? Dizem que é, né? Que é o Pong. Que o Pong ele nasceu ali no, eu não sei exatamente o ano, mas ele nasceu há muito tempo atrás, muito É, antes do que eu conhecia sobre a história videogame. dos videogames eu conheço um pouco, porque também ela se junta um pouco com a história do desenvolvimento de software, né, e tudo mais. O Sim, primeiro exato. videogame, o primeiro jogo de videogame não foi nem o Pong, foi um jogo de naves que os caras fizeram num daqueles, tipo um osciloscópio, era uma máquina de radar, que Mas, sabe que é uma bolinha, que é lá dos anos se eu me lembro 50, bem, o anos Pong foi 60. desenvolvido numa parada dessa também. Também, mas É. o primeiro era um jogo de nave em cima daquilo lá, de Hum. guerra espacial, mas não era nada que vocês pensam assim. Aí o primeiro jogo que eles fizeram, que eles pra se divertir, foi o Pong mesmo. E aí eu falei, mano, essa porra não é uma parada que dá pra comercializar isso aí, né? E aí ficou. É, exatamente. Aí, dessa ideia aí, eles. Eu não lembro se o Pong teve arcade ou coisa do tipo, mas aí já foi uma ideia que foi plantada na cabeça da galera, né? Pô, a gente pode comercializar isso daí, então vamos para cima. E aí começaram, assim, a desenvolver, né? Novos jogos, né? E aqueles jogos naquela época. O Pong, né? Eu nem lembro se na época você tinha a quantidade de bits, né? Porque foi uma coisa que ficou muito fixa nos anos 80, né? Os anos 80 ali, que você tinha o console de. Bom, falando do primeiro que eu conheço assim mesmo, que eu vi, o primeiro videogame que eu vi na frente, né, que foi o Atari 2600, né? O Atari 2600, que nem a gente estava decorrendo aqui um pouco aqui antes de começar esse cast. Ele é um videogame de 8 bits, né? Mas ele tem alguns problemas técnicos ali que não deixa ele a par, né? Tipo, lado a lado para brigar com o Nintendinho. Né? O Nintendinho é bem mais forte do que ele, né, digamos assim, né, por quesitos técnicos, né? Mas no caso do Atari, mesmo, você já tinha ali uma evolução um pouco maior em relação ao início, né, o Pong e tal, porque você já tinha algumas formas, né? No começo você só tinha palitinho, era palitinho de um lado, palitinho do outro, a bolinha que ia batendo de um lado pro outro. Para quem não conhece o Pong, né, a gente falou do jogo, mas para quem não conhece, é nada mais nada menos do que um jogo de tênis, de mesa praticamente, um tênis, né? Que um quadradinho. Pênis? Não, Hã? tênis. Tênis, Ah, calma, calma. tá, entendi errado. Contém a sua mente pilantra, esse por favor, mano. Contenha-se. Tá. Então, era nada mais nada menos do que um jogo de tênis que era uma paletinha de um lado, uma paletinha do outro. Não sei se dá pra me fazer aqui assim, mas que você ia. Aí virou um robô, né? Não, aí não dá, né? Aí não dá. Aí a piada. Pronto. Desculpa, É, falei. então, a paletinha de um lado e do outro, e é uma bolinha que vai rebatendo de um lado pro outro e a pessoa tenta fazer o gol na outra. Né? Isso a gente tem em vários fliperamas, entre aspas, né? Não é fliperama, casas de jogos, né? Que no caso você tem em shopping, aí que a galera pega assim, Aquele fica do tentando. ar, né? De ar, né? Que você Isso, pega, que é. segura uma raquetinha assim, aí tem uma bolinha que ela flutua assim na mesa. Isso, aí Você tem que você fazer o bate, ela gol do quica outro dos lados lado. mó rápido e tal. É muito Seria, legal era, aquilo lá. é muito divertido mesmo. Então o Pong é mais ou menos essa, né? A mecânica do jogo é uma mecânica super simples, mas era uma parada divertida, né? Tanto que eles evoluiu para essa raquetinha que a gente está comentando. Mas não tinha uma definição, né? Você tinha que usar ali o seu pensamento para imaginar a raquete e tal, a bolinha. Já no 8 bits você já começa a ter as formas, né? Você já, tipo assim, o Atari era 8 bits, mas como eu falei, ele tinha ali os seus problemas, né? Ele não tinha memória de vídeo, né, Sioff? Sim, não tinha memória de vídeo, né? Tava até falando isso pro Pancada agora mais cedo. A memória de vídeo é basicamente o que faz, tipo, você abrir uma imagem e não tem uma programação desenhando essa imagem constantemente. Ele abre a imagem e joga pra tela. Entendeu? Simplesmente você pegou aquele pedaço e jogou lá. E aí você manipula esse pedaço do jeito que você quiser na programação. O Atari, você tinha que ficar constantemente desenhando linha a linha, pixel a pixel, né? Aí não tinha
esse efeito de, ó, joga essa memória pra cá e agora vai pra programação. Não, é programação, linha de código, ó, vai pro lado, desenha de novo, vai pro outro, desenha de novo, É, desenha, assim, era assim. era, era tudo constante ali, né? Ele fazia tudo ao mesmo tempo já, né? É. Aí depois, quando... Um negócio Hum, que você falou aí de que seria interessante falar é o Odyssey. O Odyssey, você chegou a ver um Odyssey na vida? cara, eu só vi ele, mas não vi ligado. Então, o Odyssey, os cartuchos de Odyssey, eles vinham também com folhas de. Como é que eu posso dizer? Eram folhas de tipo de seda que você colocava na frente da tela. Então, assim, você tinha, por exemplo, o jogo do Pong, né? Certo. E o que acontecia? Tinha um jogo do Pong, etc. Que tinha as raquetinhas lá, etc. Eles pegavam e colocavam uma folha de seda para dar gráficos. Você colocava na frente da tela e aí você enxergava, tipo, um campo de futebol para jogar futebol e tudo mais. Um campo de Ah, futebol desenhado, porque ele não desenhava todas as coisas. E aí a folha desenhava e você completava aquilo com a folha. Era muito louco isso. interessante. Então, eles já utilizavam alguma coisa para poder... Aumentar os gráficos da FPS, né? Para você não fazer só sua mente imaginar o que que era, né? Ele se realmente te mostrava, né, já. É. Mas aí nesse pulo aí né, no caso do Atari 2600, Odyssey pra frente, né, depois daquele... Não vamos entrar nesse quesito, porque também eu não tenho conhecimento histórico, mas depois daquela queda que teve dos videogames, né, a quebra dos videogames, no caso, né, do mercado dos videogames, Sim. depois voltou com força com o Nintendinho, né, que foi o Nintendinho que ressuscitou ali o mercado dos videogames, o NES, né, o Famicom, conhecido como Famicom no Japão, e aí sim, aí você tinha memória de vídeo, você tinha algumas coisas a mais, que você tinha bem mais definição, né, nos gráficos. Não era só um palitinho, né? E Sim. aí, e aí, pela tecnologia dele, você já conseguia ver ali uma forma de um bichinho, você uma forma de pessoa mesmo, né, e tal. Claro que com as suas limitações, né, no caso. Mas, tipo, já foi um salto enorme, né? No caso do Atari, do Odyssey ali pro Nintendinho. E uma coisa bacana é que, assim, até como o senhor falou no caso do Odyssey, que foi interessante, que eles colocavam esse papel na frente da tela, o Nintendinho você não precisava fazer esse tipo de coisa porque você conseguia identificar, né? O que era um campo de futebol, o que era o jogador, o que era a bola, tal, você conseguia identificar, né? Então, já lá no começo, já você já começa a ver a importância, né, do gráfico, do porquê melhorar a qualidade, né? Sim. Então, assim, antes eu acho que era uma coisa bem rústica, então, como era rústico demais, e a gente via aquilo ali, às vezes nem conseguia entender, dependendo do jogo, que eu lembro que tinha jogos do Atari 2600 mesmo, que eu ficava olhando pra tela um bom tempo, assim, até entender o que estava acontecendo, sabe? Porque era um palitinho pra lá, um palitinho pra cá, e como era muito poucos pixels, você não conseguia montar uma imagem daquilo, né? X-Men que diria, muitos poucos pixels mesmo, mas a gente entendia o que acontecia. A gente, você conhecia os personagens, é que nem aquela brincadeira que eles fazem, né? Não sei se você já viu, que eles colocam, tipo, camadas de cores assim, tipo, e você vendo só aquele palitinho com várias cores, você consegue identificar um personagem do Street Fighter, sabe? Eu vou até pedir pra você colocar depois. Não dá porque a gente tá ao vivo, mas se fosse edição, né, daria pra colocar isso daí, essa imagem, né? Então era tipo isso, a gente conseguia identificar porque você tinha o padrão de cores dos X-Men, né? Por exemplo, aparece o Wolverine, aparecia amarelo, preto, tal. Aí você, aquele ali é o Wolverine, tal. Aí aparecia um outro mais verde, azul no caso, aquele ali é o Fera, tal, tá ligado? Então você identificava por causa disso, mas você não tinha aquela definição, né, nos antigos. Aí no Nintendinho, sim, você já começa tendo uma definição melhor. Eu joguei mais o Nintendinho, né? Eu tive o Nintendinho, tipo, acho que foi o primeiro videogame que eu tive foi o Nintendinho. O Atari eu conheci mais na casa de amigos, na casa de familiares. O Nintendinho, sim, eu tive, joguei pra caramba. Não muitos jogos, porque infelizmente a gente não tinha muito dinheiro para comprar. E também nem ficar alugando direto, né? E não joguei muitos jogos, mas
o salto, assim, do que eu via na casa do meu primo, do que eu jogava na minha TV, foi imenso mesmo.